Oi, boa noite. Hoje eu venho falar sobre sonhos, planos, projetos, né? Que nós temos na nossa vida, metas que nós temos para alcançar. E todo ano a gente estimula metas, fala dos seus sonhos, dos seus projetos, né? E passando e saindo e às vezes continua a mesma coisa. E eu tinha vários sonhos. Um deles era casar, um deles era ter a minha casa própria. E eu tinha vários sonhos, né? Mas eu não colocava Deus em primeiro lugar na minha vida. E nada se concretizava. E nada se realizava. Sabe, a palavra de Deus ela é tão verdadeira que quando a palavra de Deus diz: coloque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, é a plena realidade. Enquanto a gente não coloca em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas não andam, não saem do lugar, você roda em círculos. Você nada para morrer na praia. Às vezes nós fugimos tanto e nós dizemos para Deus: Senhor, não dá para te servir agora. Senhor, eu tenho vários sonhos, vários projetos, né? Tenho planos, eu ainda sou muito jovem. E nós ficamos dando desculpa para o Senhor. E vai passando o tempo. E quando percebemos, não fizemos nada. Nada foi real na nossa vida, só perdemos tempo. Né? E quanto mais cedo você descobrir isso, melhor. Então, eu tinha esses sonhos, esses projetos, mas eu colocava as coisas. Eu estava em busca das coisas. E em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Enquanto estamos procurando as coisas, não vamos ter as coisas. É simples. Deixa eu tirar aqui do... Pronto. Enquanto estivermos procurando as coisas, não vamos ter o que procuramos. E quando eu percebi isso, graças a Deus que foi cedo, né? Eu queria que tivesse sido antes. Mas eu precisei quebrar a cara várias vezes, correr atrás das coisas, não conseguir as coisas. Não realizar aquilo que eu sonhava tanto, porque eu colocava em primeiro lugar. Eu colocava isso antes de Deus, né? E eu conheci a palavra de Deus na adolescência. E passou-se mais ou menos 10 anos. 10 anos, né? E nada se concretizou. E eu olhei para trás. Eu olhei e vi: Senhor, o que foi que eu fiz na minha vida? O que eu tenho feito? Nada. Só estou longe do Senhor. Tudo que eu buscava, tudo que eu sonhava, só me afastou de Deus. Só me afastou da coisa mais importante, da comunhão, de sermos um com Deus, de estarmos conectados a Ele, de ouvirmos a sua voz. Isso é o que mais importa na nossa vida. Isso é fonte de vida, é fonte de alegria poder ouvir a voz do Senhor, ter comunhão com Ele. Então eu decidi e disse: Senhor, agora eu quero, Senhor. Eu vou te colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Toma a frente, faz a tua vontade. Eu não vou fazer as coisas mais do meu jeito. Não é como eu penso. O Senhor sabe melhor do que eu. E eu confio que os teus planos são melhores que os meus. Nós precisamos confiar no Senhor. Confiar nele. Confiar que Ele sabe mais, que Ele vê além, que Ele está à nossa frente. Ele vê passado, presente e futuro, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele é digno de toda a nossa confiança. Enquanto nós não confiarmos nele, enquanto nós ficamos fazendo as nossas vontades, as coisas acontecerem da nossa forma, não vão acontecer.
Porque Deus tem a maneira certa, Ele sabe como acontecer. Ele sabe como fazer. E nós queremos dizer para Ele, eu sei fazer, mas nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, quando eu comecei a buscar o Senhor, em 6 meses eu me casei. Coisa que em 10 anos eu tentei com as minhas próprias mãos e não consegui. Do meu jeito eu não consegui. Quando eu falava em casar, o meu marido, pra quê? Pra que isso? A gente não já tá junto. Pra que isso? É só um papel. É só um papel. Se é só um papel, o que tem você assinar se é só um papel? Né? Mas aí eu comecei a buscar o Senhor e eu disse, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero que as coisas sejam da tua forma e não da minha. E eu comecei a buscar o Senhor e o Senhor foi falando ao meu coração. E quando o Senhor começa a falar conosco, a palavra que Ele traz é de conserto. Conserta a tua vida. Conserta. Porque não tem como eu habitar no meio dessa bagunça. Tem que consertar. Tem que mudar. Tem que se arrepender. Então eu disse, eu não quero mais viver dessa forma. E eu falei pro meu esposo, olha, eu quero servir ao Senhor. E eu quero fazer as coisas direito. Então ou a gente casa, ou a gente se deixa. Porque do jeito que tá, não dá. Eu não quero viver dessa forma. E realmente eu estava decidida, independente da escolha dele. Eu estava decidida e eu estava preparada pro sim e pro não. Mas eu estava preparada mais pro não do que pro sim. Porque há 10 anos era não. Então quando eu comecei a buscar o Senhor, eu disse, olha, ou a gente vai casar ou a gente vai separar. Eu já tinha dito isso outras vezes, mas era da boca pra fora. E eu realmente não estava decidida. Mas quando eu comecei a buscar o Senhor, eu realmente me decidi. O Senhor me deu graça, me deu força. E eu disse, não dá mais. E quando eu falei, não dá mais, Ele disse, tá bom, a gente casa. E eu tava esperando não. E foi um sim. Ele disse sim. E eu, meu Deus, eu tentei tanto com a força do meu braço e não consegui. E quando eu comecei a fazer a tua vontade, quando eu coloquei o teu reino em primeiro lugar, simplesmente as coisas acontecem. Simplesmente, quando você vê os seus sonhos, os seus projetos estão sendo realizados e você nem percebeu. E hoje eu estava me lembrando de tudo isso, de tudo que aconteceu na minha vida, desde que eu decidi, né, buscar o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha força, de todo o meu entendimento, com toda a minha alma, né, me derramar, me entregar verdadeiramente para o Senhor. E eu vi quantos sonhos que o Senhor já realizou na minha vida. Eu tinha sonho de casar, eu tinha sonho de ter minha casa própria, e o Senhor realizou tudo isso. E quando eu menos esperei. Quando eu menos esperei. Deus, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Creia nisso, acredite nisso, porque isso é verdade. Mas enquanto você não praticar este princípio de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, você nunca vai ter as outras coisas. As coisas não serão acrescentadas. Porque as coisas são acrescentadas quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe, o que você busca tanto? Você busca um amor, você busca felicidade, você busca alegria, você busca alguém que te complete, você busca segurança. E tudo isso que nós buscamos está em Deus. Está em Deus, não está em pessoas. Ninguém pode suprir a minha necessidade. Só Deus pode preencher a minha alma. Só Deus pode me preencher, me completar, me dar alegria, me dar ânimo. Só Deus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Então, é isso que eu queria falar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida.
né? Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida. Porque os sonhos dele são melhores que os nossos. Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E a compra do meu apartamento também foi em pouco tempo. Depois, eu me converti em 2020. Em 2020, eu me casei. Em 2021, foi no final de 2021, eu comprei o meu apartamento. E foi assim tão rápido que as coisas de Deus, assim, elas são simples. O que é pra ser seu, é seu. E aí, eu vi uma corretora, né, tinha colocado lá nos status dela os imóveis. Aí eu disse, eu quero. Aí ela disse, vem pro feirão, vai ter feirão sábado. Aí eu fui. Aí ela me apresentou uma proposta. Aí nessa proposta, os valores eram bem acima do que eu pude arcar. E eu cheguei em casa com a proposta e eu fui orar. E eu peguei a proposta e disse, Senhor, tá aqui essa proposta. Aí eu comecei a falar, né, Senhor, tu sabe quanto eu sonho com uma casa própria. Eu quero uma casa própria. E eu já vim orando por isso, as minhas filhas também vinham orando por uma casa. E eu comecei a orar e eu disse, Senhor, se for da tua vontade vai dar certo, mas se não for, que não dê certo. Que seja feita a tua vontade e não a minha. E aí, quando foi numa terça-feira, a moça lá da corretora me liga e diz, olha, eu tenho uma proposta melhor pra você. A tua entrada, que era 5 mil, né, na primeira proposta, ela disse, a tua entrada fica só 419. E depois mais 5 parcelas de 500, mais 8 parcelas de R$500. E aí ela falou as outras parcelas, como ficaria. E, por incrível que pareça, eu tinha acabado de receber as minhas passagens e o dinheiro que eu tinha na minha conta era 400 e pouco, né? Como a parcela, como o sinal ficou de 419. Aí eu disse, pois manda o boleto pra mim que eu pago agora. Aí ela mandou o boleto. Aí eu paguei. Aí nessa hora que ela me ligou, eu tava lá no trabalho. Aí eu fui lá pro banheiro. E eu comecei a chorar e agradecer ao Senhor. Fiquei tão emocionada, né? Tão feliz. Aí foi. Paguei as entradas, né? As 8 parcelas de 500. Aí quando foi na entrega das chaves, era R$1.000 a parcela da entrega das chaves. E eu ficava, meu Deus, como é que eu vou pagar? E foi justamente, eu ia receber o meu PIS em março, né? E a parcela era pra pagar em fevereiro. Aí um amigo meu lá do trabalho me prestou os R$1.000 em fevereiro. E em março, com o meu PIS, eu paguei ele. Então, assim, as coisas aconteceram. Foi tudo, né? Tudo dando certo. Tudo cooperando, né? Pra que desse certo. E Deus foi me mostrando os sinais de que era Ele que estava no comando de todas as coisas, né? E no dia que eu fui assinar o meu contrato, também aconteceu outras coisas. No dia que eu fui assinar meu contrato, eu pensei que a minha identidade e meu CPF estavam dentro da minha carteira. Mas não tava. E eu não usava muito o meu crachá. Mas nesse dia eu abri a gaveta e eu vi o meu crachá dentro da gaveta. Aí, aquele pressentimento, né? Aquela coisa, vai de crachá? Aí eu vou de crachá hoje e coloquei o crachá. E fui de crachá. Aí eu só tinha o dinheiro da abertura da conta, que era 400 e pouco. E aí eu disse, mãe, me dá R$20 pra mim pagar o ônibus. Aí a passagem do ônibus foi, se eu não me engano, foi 5,30. Aí sobrou 4,70. E eu ainda tinha que tirar os contra-cheques, fazer a xerox. Quando eu fui tirar a xerox, né, lá quando eu cheguei na caixa, lá em frente à caixa, aí o rapaz tinha atualizado a impressora dele e não tava pegando Wi-Fi. Não deu pra eu tirar a xerox. Mas como eu já tinha enviado toda a minha documentação e lá já tava com toda a minha documentação, eles não me pediram. E eu fiquei com esses 4,70 de troco, que foi justamente um boleto lá que eu tinha que pagar quando eu cheguei lá, que era exatamente 4,70. Ou seja, se eu tivesse conseguido tirar os contra-cheques, eu não tinha conseguido pagar o boleto.
Aí na hora de assinar o contrato, cadê os documentos? Eu jurando que a minha identidade estava dentro da minha carteira, meu CPF não estava. Eu tinha deixado dentro da pasta de quando eu fui lá pro feirão. Aí eu não trouxe. Aí eu disse, mas eu tô com o meu crachá. E no meu crachá tinha minha foto e minha identidade. Então se eu não tivesse levado o crachá, também não tinha dado certo. Mas graças a Deus eu levei o crachá, aí eu dei o crachá pra ela já tinha todos os meus documentos lá impressos, né? E deu tudo certo. E esses foram, assim, pequenos sinais que Deus foi me dando, que eu via que era a mão de Deus na minha vida. Que fossem os sinais que Deus me dava, mostrando que era dele esse projeto, né? Era dele, era ele que estava na frente. E ele que ia fazer dar certo. E aí, quando eu recebi as chaves em julho, e aí deu tudo certo. Hoje eu tô aqui, né? Tem mais coisas pra contar, mas vai ficar pra próxima. Pra deixar curiosos. Muitas coisas aconteceram, mas não posso contar agora. Mas eu vou contar. E o que eu queria deixar era só que coloquem Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Porque nós achamos que se nós servirmos a Deus, nós vamos deixar os nossos sonhos de lado, os nossos projetos de lado, mas não. Quando nós começamos a buscar a Deus, Ele alinha os nossos planos aos planos dele, as nossas vontades às vontades dele. Ele vai mudando as nossas vontades, vai mudando a nossa mentalidade. Né? Não é um esforço. Não é assim, eu quero fazer isso, mas eu não posso, porque eu sirvo a Deus. Não é. Deus muda tanto a nossa mentalidade, muda tanto o nosso entendimento, que simplesmente a gente vai deixando de gostar de certas coisas, a gente vai deixando de fazer certas coisas, simplesmente porque nós mudamos. Porque Ele muda o nosso ser, Ele muda o nosso interior. As coisas com Deus é natural, né? Como diz a palavra de Deus, a luz do justo é como a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. É um passo de cada vez, né? Na caminhada com Deus a gente vai mudando nosso pensamento, vai mudando a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de se comportar. Nós vamos mudando, porque quanto mais nós se achegamos a Deus, mais Ele se achega a nós. E quando nós estamos na sua presença, quando nós andamos com Ele, é impossível nós não mudarmos. É impossível. Porque quando você começa a andar com a pessoa, você começa a se comportar como ela, você começa a falar como ela. Então, o segredo é nós estarmos em Deus. É nós nos achegarmos a Ele. E Ele vai nos mudando. E Ele vai nos moldando conforme a sua vontade. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Confie nele. Deus nos chama para viver em fé. O justo viverá pela fé. É por fé. É confiar no Senhor. É confiar. E nós precisamos confiar no Senhor. E Deus cada vez mais me ensina a confiar, me ensina a descansar, me ensina que por mais que eu não esteja vendo, Ele está cuidando. Por mais que eu não esteja vendo, por mais que a minha volta pareça que tudo está dando errado, vai dar certo. Porque é Ele que está no comando. E Ele é o nosso general de guerra. Ele não perde nenhuma batalha. Nenhuma batalha. Ele é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. Ele está sempre à nossa frente. Ele vê sempre além. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então Ele é digno de toda a nossa confiança. Confie nele. Confie nele. Obedeçam. Guarde a sua palavra. Guarde os seus ensinamentos. Porque os ensinamentos dele é vida. É vida para nós. Guarde no seu coração a palavra do Senhor. Guarde. Em nome de Jesus, era isso que eu queria falar. Beijos, boa noite.